Olha só, pelo visto essa história de brasileiro descendente de italianos com cidadania italiana vai acabar em pizza. Isso porque as novas regras do governo italiano que restringem o acesso à nacionalidade por direito de sangue às pessoas que têm pai, mãe ou avós nascidos no país europeu, tá dando o que falar, tá? E esse tema gerou uma reação, claro, muito negativa de vários brasileiros que até criaram uma petição que conta com 52 mil assinaturas nesse momento contra essa mudança na legislação vigente atual. Mas, olha, ainda há muitas dúvidas no ar. O texto que está em vigor, pessoal, mas o parlamento ainda tem 60 dias para realmente torná-lo definitivo e fazer ele virar lei. Só que para explicar exatamente essas mudanças, ninguém melhor do que o CEO da empresa Morar Eua, nosso grande amigo aqui do Morning Show, sabe tudo e mais um pouco sobre a imigração, os fluxos de imigração mundo afora, que é o Roberto Spiegel, está aqui com a gente. Bom te ver, mestre. E, já claro, muito bom dia. Conta pra gente o que já está valendo essa nova lei, está sob debate, vai valer até que grau de parentesco se for adiante. Dá o panorama mais preciso e didático aqui para a nossa audiência, por favor. Bom dia, Marinho. Bom dia a todo mundo aí que está nos ouvindo, nos vendo, participando do programa. Ana, Pepe, o Mano Ferreira, o Davi. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Isso está se tornando uma loucura, né? Na verdade, os brasileiros estão completamente indignados com o que está acontecendo, inclusive porque o presidente, o Mattarella, ele prometeu para o Tarcísio, né, em eventos que teve no ano passado, no final do ano passado no Brasil, dizendo que a cidadania não vai mudar, porque isso é um tema que já acontece há muito tempo, né? Pelo menos há 10 anos que eu sei que esse tema ele tem essa discussão toda. Então, basicamente, para todo mundo entender, a Itália ela segue uma linha de iuris sanguinis, né? Ou seja, todo descendente de italiano, né, ele pode, inclusive, não ter nascido na Itália, por ter sangue italiano, ele tem direito à cidadania, caso haja vontade dele de se manifestar expressamente. Né, que normalmente são por 3 vias, né, ou consulado ou morando na Itália, ou então a cidadania judicial, né, que é no tribunal onde o descendente, né, o antepassado nasceu. O que aconteceu é que o partido, né, de extrema-direita hoje da Itália, eles estão alegando o seguinte, falando, olha, a gente quer seguir o que acontece na Europa, com a comunidade europeia. Então você pega países como a Espanha, Portugal, são 2 gerações abaixo. Então eles estão falando o seguinte, olha, não vale mais, né, o iuris sanguinis, que é o que eles chamam. O que vai valer agora, a partir de agora, vai ser 2 gerações para baixo. Então, vô, pai e neto, né? Vamos falar dessa forma para ficar bem fácil de entender. Só que aí começam alguns debates, né, alguns debates inclusive constitucionais. A própria Corte Constitucional da Itália, ela foi chamada para opinar, que vai ser agora em junho. Porque existem vários debates, não é uma questão tão simples de falar, por decreto vai e acabou, né? Só tem direito a essas 2 gerações. Na verdade, a discussão é muito mais, porque você, na teoria, né, judicialmente falando, existe quando a pessoa tem um direito adquirido. Então existe um outro debate da lei que é o seguinte, tudo bem, se for implantada dessa forma, para as pessoas que já estão nascidas, vale o iuris sanguinis, e as pessoas que forem nascer daqui para frente, né, para essas ainda não vale. Então essa é uma visão, a outra visão é que podem aceitar da forma que está, ou a outra visão mais conservadora é que tem que se manter a Constituição, porque isso está na Constituição italiana. Então assim, não é uma história de one shot, né? Não é só um decreto que vai acabar, é uma discussão grande que ainda está acontecendo e vai acontecer, provavelmente mais alguns 2, 3, 4 meses, até pelo menos a Corte Constitucional Sim. da Itália se manifestar sobre o caso. Meus amigos, segue dando o que falar e tem que ser doido para não reconhecer como a cultura, a herança, as tradições italianas têm um vínculo fortíssimo que atravessa os séculos aqui do nosso Brasilzão, desde Cândido Portinari, Anitta, Giuseppe Garibaldi, eu posso ir para o esporte com Scolari, com Massa, com Gianecchini, Celulari nas artes também, enfim, é demais, é muito profundo e forte esse laço e merece ser respeitado porque pode ser uma mudança e tanto. Eu vou com a Aninha Beatriz Richa aqui, meu caro Roberto Spiegel, ao vivaço aqui com a gente no Morning Show, para a próxima pergunta.
Oi, Roberto, bom dia, é um prazer falar com você. Minha família inteira está assistindo essa entrevista porque está todo mundo preocupado com essas mudanças todas nas regras da cidadania italiana. E a minha pergunta é, eu sei que tem um jeito também de maridos, né, de esposas e maridos conseguirem essa cidadania. Então, por exemplo, eu já sou cidadã italiana e o meu marido está estudando para uma prova de italiano para ele conseguir também se tornar. Isso vai ser alterado? Olha, boa pergunta. Eu só quero fazer um highlight de uma coisa que o Marinho falou que é importante, né? No Brasil, a cultura italiana ela é muito forte, né? Então, o brasileiro, né? O ítalo brasileiro, ele traz essas tradições que, por muitas vezes, os italianos nascidos na Itália se chocam em ver como que a cultura ela é mantida no Brasil de forma positiva. Isso é muito legal. Ana, essa questão de cônjuge vai mudar sim. Tá? Antigamente, eu falo, por exemplo, a minha esposa, ela é italiana, né, e eu poderia tirar a naturalização através do processo dela, que aí precisa da prova de proficiência. Provavelmente essa parte vai cair, né? Eles ainda estão nesse... O que vai... A gente está num túnel agora cinzento, né? Então é hora de os movimentos eles serem com cautelas. Mas provavelmente essa é uma das que vai cair. Eles falam, não, ele não o cônjuge não tem direito a ser naturalizado italiano. Eles não pegavam, como eu, né? Não pega a cidadania, pega a naturalização, que é um pouco diferente. Então, pelo que eu entendi aqui, só para realmente não haver nenhuma margem para erro aqui, Roberto Spiegel, o que valeria caso a legislação seja efetivada é que apenas quem tem grau de parentesco ali até a terceira geração, ou seja, os netos, aí sim teriam acesso à cidadania a partir de agora. Confere? Confere com algumas, com algumas definições a serem tomadas ainda, claro, pelos políticos italianos, né, para ver se essa lei realmente vai valer a partir de agora, se vai valer para as pessoas que estão vivas, por exemplo. Então todo mundo que está vivo hoje pode pegar outras gerações e isso começar a valer a partir de quem nasce agora. Enfim, então sim, por enquanto que você está correto, mas as definições ainda estão no ar. Agora, só para contextualizar aqui, para entender, porque é um debate que está posto e vai afetar muita gente, mas realmente se há um debate é porque tem dois lados. Talvez o argumento ali de quem realmente está advogando por essa legislação é de que, mais ou menos, hoje, aproximadamente, a Itália tem uma população de 59 milhões de pessoas. E os descendentes que seriam beneficiados de acordo com, enfim, o arranjo anterior, tem algo em torno de 60 a 80 milhões de pessoas habilitadas em reivindicar essa cidadania. O que, se a gente parar para pensar, até não só substituiria, como ultrapassaria o número de italianos atuais na população atual da Itália. Só para dar o contexto completo aqui, para a gente apreciar os dois lados. Seria quase que uma substituição de um povo. Seria possível isso, de quem vive, não só que vive na Itália e não da Itália. Eu acho que esse é o argumento que eles estão levando adiante. Não. Mas a Aninha aqui está precisando tirar mais dúvidas e ela tem o lugar de fala e ela tem a palavra. Embora, Aninha? Não estou querendo ir embora, mas é que eu acho que esse assunto está tão em pauta na minha família, eles estão me perturbando aqui para eu fazer várias perguntas. Vai que é sua. Por exemplo, eu já me transformei em cidadã italiana. Então, em tese, meus filhos e meus netos também podem se beneficiar dessa cidadania? Ou porque a minha já assim, derivada, isso não acontece? Então, se essa lei mudar realmente, né, e ela se tornar efetiva, você não é nascida na Itália, então você já é beneficiária, né, dessa cidadania. Então você já entraria na lei nova, ou seja, você tem, né, então se o teu antepassado, né, se o que nasceu foi o teu pai, por exemplo, então serviria para você e para os teus filhos. Se foi já o seu avô, os teus filhos já não pegariam mais. Essa é a discussão que está hoje, que da forma que eles colocaram a partir, né, do último decreto deles, é dessa forma que está. Ou seja, porque senão, se você pensar no teu caso, como você já adquiriu a cidadania, você poderia passar para mais duas, ou seja, nada mudaria, né? Então, pelas cidadanias adquiridas pelo pleito, né, como eu falei, por ter expressado a vontade em ser cidadã italiana, foi assim que você conseguiu a tua cidadania. Então, você já faz parte de uma dessas gerações. Meus amigos, o fato é que uma batalha jurídica de proporções épicas vai se desenrolar na Itália, várias ações, uma enxurrada de ações aí acusando de inconstitucionalidade a nova legislação,
mas é importante aqui só reforçar, passar um marca-texto para todo mundo não pisar em falso, de que quem já tinha dado início ao processo está eximido caso, de fato, a legislação entre em vigor. Eu tenho um comentário aqui do PP, Roberto Spiegel, para contribuir com a discussão. Olá, prazer estar contigo aqui mais uma vez, né? Falar sobre esse assunto que causa emoções, principalmente aqui na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, que tem uma cultura italiana muito forte, né? É uma pena, eu vejo, viu, Marinho? Você falou a questão da quantidade de italianos que poderiam, as pessoas que poderiam, na regra antiga, ter direito à nacionalidade italiana. É bom lembrar que a regra antiga era o seguinte, né? A unificação italiana foi em 1861, né? Toda pessoa que tivesse, a partir daquele momento, algum vínculo com a Itália, algum parente com a Itália, mesmo distante, poderia, de certa forma, pedir a nacionalidade italiana, né? Isso é muito bom, porque você, de certa forma, exerce o soft power, né? Você coloca a cultura italiana em todos os países do mundo, né? Até que tem uma cultura italiana muito forte também nos Estados Unidos, né? Ítalo-americano, né? Retratado, inclusive, de forma diferenciada no Poderoso Chefão, né? Máfia italiana nos Estados Unidos, né? Então, a cultura italiana é muito forte no mundo todo. E isso, na minha opinião, era o mais diferencial da Itália em relação a outros países do mundo, né? E aí você colocou um ponto importante, Roberto, só para colocar aqui direto na pergunta, né? Que está tendo uma discussão muito grande, porque com o decreto-lei que foi editado na Itália, que muda a regra da nacionalidade italiana, ela fala o seguinte, ela fala que, primeiro, né, a partir daquele momento que tem força de lei o decreto-lei, né, muda a regra. E algumas pessoas falam exatamente isso, né, que não tem o requisito da urgência, né? Logo, seria inconstitucional por conta disso. E seria inconstitucional também porque, de certa forma, as pessoas que teriam direito hoje em dia, que já foram nascidas hoje em dia, né, poderia, de certa forma, beneficiar da regra anterior, né, por conta do direito adquirido. Aí eu pergunto para você o seguinte, eu sinto que a Suprema Corte da Itália irá flexibilizar essa norma, né, não irá declarar a norma inconstitucional, mas vai interpretar da seguinte forma, essa norma só vai valer para as pessoas que nasceram a partir da edição do decreto-lei, né? Então, com isso, ela consegue, de certa forma, contemplar as pessoas que teriam direito à nacionalidade, mas não pediram por algum motivo. Você vê que isso seria uma solução, uma alternativa? Eu acho que sim. A minha opinião pessoal, né, e aqui é muita opinião, conversando com pessoas ligadas, tanto na Itália, como advogados, como, enfim, todo mundo desse meio, esse é um assunto que ele tem um teor, principalmente na Itália, político muito forte, tá? A questão da cidadania, por vários motivos que vocês falaram e muitos outros que a gente ainda não comentou aqui. Mas existe, né, obviamente, o direito adquirido. Isso é o mais razoável. Então, o que muito se espera é exatamente o que você falou, né, que eles dão um passo para trás, que eles modificam um pouco essa lei, adequando ao direito adquirido principalmente, e aí sim, faça dessa forma. Essa é a minha opinião. Se eu fosse apostar, eu apostaria nisso, mas política a gente sabe que tudo pode acontecer e tudo pode mudar. E a Itália está nesse olho do furacão, né, Roberto Spiegel? Até várias cidades italianas, mais de 1/3 já das respectivas populações tomadas ali por estrangeiros. Inclusive, a gente viu cada vez mais imagens surgindo, a própria primeira-ministra Giorgia Meloni condenando que cidades como Turim, ou até na frente ali da principal estação de metrô em Milão, vários supremacistas islâmicos assim, que completamente incompatíveis com os valores da civilização ocidental que tem a Itália com um berço, né, de ponto de referência, realmente está falhando e muito nessa assimilação e nessa integração e só serve ali como talvez um barril de pólvora para seguir vendo problemas sociais se aprofundando nesse contexto todo, né? A situação não está fácil. Exatamente, não, você tem total razão. Eles veem todas essas coisas acontecendo e isso faz com que eles queiram mexer e mudar. A questão é que isso é um problema que existe na Europa já fazem muitos anos, né? Sim. A Europa vive uma crise migratória, assim como o próprio Estados Unidos, como a gente bem sabe, né? Então, assim, o mundo está mudando muito, o mundo está ficando cada vez menor e essas leis muito antigas, às vezes elas podem ajudar por muitas vezes e atrapalhar por outras, né? Então as pessoas acabam se movimentando muito mais do que antigamente, né? Os números da imigração mundial aumentam cada ano, assim, expressivamente, para todos os lugares, né? Então a Itália é mais um país que hoje está sofrendo com isso e obviamente eles têm que proteger a cultura, o país deles e encontrar a melhor forma para isso, sempre obviamente mantendo a lei e a ordem. Esse foi Roberto Spiegel aqui ao Vivaço no Morning Show, agradecendo demais aí, sempre
certeiro na forma de comunicar e deixar todo mundo aí talvez um pouquinho menos preocupado. Um abraço apertado especial para a família da nossa querida Aninha Beatriz Rich. E a gente torce aí para que o bom senso prevaleça e que dê tudo certo aí para a grande comunidade ítalo-brasileira e com todos esses laços fortíssimos históricos que os nossos povos têm juntos. Valeu, Roberto. Tamo junto. Obrigado. Precisando, estou à disposição. Ana, obrigado. Por favor, só uma mensagem que eu te ajudo com tudo. Oba, obrigada. Aí, ó. Grande abraço. Mas depois desse mexão aqui tem que ser 0800, né, Roberto? Não me venha falhar, não. Não venha... Ou pega leve na fatura para a família Hirsch, não é isso? Mano Ferreira, o que você achou dessa situação toda aqui? Um rápido comentário, a gente segue adiante. Não, pois é sintoma dos nossos tempos, essa discussão, essa tensão entre nacionalismo de um jeito mais, digamos assim, restritivo e a globalização. Multiculturalismo. Exatamente. E eu estou na linha do PP. Eu acho que quando você tem cidadãos italianos pelo mundo, como a Aninha aqui, isso aumenta, de alguma forma, a influência da própria cultura italiana, porque você, ao dar cidadania para descendentes, digamos assim, menos diretos do que nessa previsão de atualização da lei, você acaba reforçando o laço dessas pessoas com a cultura italiana. E, na minha visão, isso seria positivo para a comunidade da Itália de forma ampla. Não, você sabe uma coisa que você falou, mano, e é muito real, né? Sim. A gente, procurando os documentos e tudo mais, a gente descobriu várias coisas sobre a nossa família que a gente nem nunca imaginaria. Então, além da questão de você ter mais oportunidades, porque as fronteiras acabam ficando mais abertas quando você consegue uma cidadania, em especial de um país integrante da União Europeia, mas é também, sim, um reconhecimento do laço, da antiguidade da sua família. Você descobre muitas coisas sobre ela.